Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal para lhes trazer informações atualizadas a respeito de Portugal, no que diz respeito à legislação, fronteiras, legalização, vistos, nacionalidade, enfim, tudo aquilo que envolve um projeto de imigração para Portugal. Se você assiste esse vídeo pela primeira vez, queria convidá-lo. Inscreva-se, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, marque o sininho lá na página do YouTube para que automaticamente o YouTube lhe informe a cada novo material, a cada novo vídeo que a gente posta, que a gente produz e faz a postagem aqui no canal. Então, se você se interessa por este assunto, não deixe de marcar o sininho. Isto é bastante importante porque daí você não perde nada. Dito isto, vamos falar então a respeito do quê? Nós hoje vamos falar a respeito das questões relacionadas às novas regras que foram impostas pelo Estado português para a área da restauração, para a área da hotelaria, portanto envolve o turismo, de hospedagem, e também vamos falar do espaço aéreo, das fronteiras aéreas de Portugal. O que mudou, o que não mudou, quais são os países que estão ainda dentro da relação das exceções e mais alguns detalhes que nós iremos pontuar aqui neste vídeo de hoje. Então, vamos à primeira parte que está relacionada ao despacho, ou melhor dizendo, a resolução. Vamos começar pela resolução, que é a resolução do Conselho de Ministros número 91/2021, do dia 9 de julho. Aqui diz que altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de calamidade. Na verdade, esta resolução não se aplica única e exclusivamente a isto. Ela é um pouco mais abrangente. E essa resolução traz algumas alterações à resolução anterior, que era a Resolução 74. A Resolução 74 tratava bastante detalhadamente as questões relacionadas às fronteiras aéreas. Aqui nós vamos ver uma situação um pouco diferente, porque esta daqui alterou aquela. E aí nós já vamos chegar ao ponto daqui a pouquinho. Basicamente, o que acontece aqui? Atenta circunstância contínua a justificar-se a vigência da situação de calamidade, sendo a mesma prorrogada em todo o território nacional continental até as 23h59 do dia 25 de julho de 2021. Portanto, para todo o território nacional continental, nós temos o estado, ou melhor, a situação de calamidade, não é o estado. Estado é de emergência. A situação de calamidade prorrogada até o dia 25 de julho. Este prazo estava previsto até 23h59 do dia 11, portanto, nós hoje estamos no dia 12 e já temos esta situação aqui valendo a partir da 0h do dia de hoje. Aqui tem um caso bastante interessante, até porque no dia de hoje nós recebemos uma consulta a respeito de um caso que dá para pontuar exatamente e se encaixa perfeitamente aqui. O cidadão está no Brasil querendo embarcar com os filhos, que são menores, um de 8 anos e um de 10 anos. E o que aconteceu? A companhia aérea diz que Portugal só precisa fazer teste PCR para maiores de 12 anos de idade. Vamos fazer a leitura do que está colocado aqui? Com relação a todas essas cidades, esses conselhos que estão aqui em cima, são os conselhos que entraram ou que alteraram a situação em razão do avanço, não é? Da Covid. Agora, isso é uma lista que mais abaixo a gente vai verificar. O que importa dizer aqui com relação à idade do menor que está no Brasil? Por outro lado, esclarece-se que, sem prejuízo das regras sobre testes no âmbito dos estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional,
ou de outras estruturas e respostas dedicadas a crianças e jovens e rastreios efetuados nomeadamente nestes locais. Vejam, nomeadamente nestes locais. Os menores de 12 anos ficam dispensados da obrigação de se sujeitarem a testes de despistagem da infecção por SARS-CoV-2 para efeitos do presente regime. A informação que veio do Brasil era no sentido de que, segundo consta na resolução portuguesa, os menores de 12 anos não precisam fazer o teste. Errado. A companhia aérea que prestou esta informação está equivocada. Os menores de 12 anos aplica-se a esta situação, a este ponto específico. Nós não estamos aqui tratando, este ponto aqui não está tratando de voo de companhia aérea alguma. Isto aqui é para os centros educacionais, para profissionais com estruturas de ensino. Isto é território português. Lá, embarque é menores de 24 meses, é menores de 2 anos. Se estiver acima desta idade, faz o teste PCR, sim. Isto está no despacho anterior que não sofreu alterações. Está na resolução anterior que não sofreu alterações. Porque nem tudo das resoluções anteriores foi modificado. Então, esta pessoa que hoje nos consultou a respeito, aqui está exatamente o ponto. Isto aqui não se aplica para viagem, isto aqui se aplica para a educação. Vamos lá. Adiante. É ainda determinado que aos sábados, domingos e feriados, bem como às sextas-feiras, a partir das 19 horas, o funcionamento de estabelecimentos de restauração em conselhos de risco elevado e muito elevado, para efeitos de serviço de refeições no interior do estabelecimento, apenas é permitido, salvo algumas exceções, desde que os clientes apresentem certificado digital Covid da União Europeia, ou sejam portadores de um teste com resultado negativo realizado nos termos da presente resolução. Portanto, se você é um turista estrangeiro, está em Portugal, mas você não tem o certificado da União Europeia, porque você veio do Brasil, você cumpriu sua quarentena, seu isolamento, saiu e agora está indo ao restaurante. Você não tem certificado digital europeu, porque você não tomou vacina aqui. Você tomou vacina talvez lá no Brasil. E aí nós já encontramos uma situação. As vacinas brasileiras, ou melhor dizendo, as vacinas aplicadas no Brasil, utilizadas no Brasil, nem sempre são reconhecidas pela União Europeia. Algumas só a nível de experimento, mas não são efetivamente aprovadas. Portanto, você pode ter sido vacinado, mas aqui não é reconhecido como vacina. Então, você não tem o teste da União Europeia. Então, resta o quê? Ou faz um teste do PCR, ou você faz uma vacina, um teste de antigênio, que é o teste rápido chamado, ou no estabelecimento médico, ou no próprio estabelecimento aonde você pretende frequentar. Esta é a nova regra que está, então, implantada a partir do dia 9 de julho. Para todos os restaurantes e também para a área hoteleira. Adicionalmente, uma regra idêntica será aplicável em estabelecimentos turísticos e de alojamento local localizados no território nacional continental, ficando o acesso aos mesmos independentemente do dia da semana ou do horário, e, também neste caso, sem prejuízo de algumas exceções previstas na presente resolução, dependente da apresentação pelos clientes no momento do check-in de certificado digital Covid da União Europeia. O que é que aconteceu aqui? O legislador talvez não se ateve ao avanço da tecnologia, porque nem todos os estabelecimentos, principalmente aqueles que estão nas plataformas, no Airbnb, por exemplo, que é o mais conhecido. Não estou fazendo propaganda, que fique bem claro, só estou usando como exemplo, porque é o mais difundido. Este aplicativo, que é utilizado, esta plataforma que é utilizada, já possui imóveis em que, quando o hóspede faz a reserva, o proprietário ou o anfitrião, como é chamado, ele envia um código digital que permite ao visitante, ao hóspede,
adentrar ao imóvel por forma remota. Portanto, o anfitrião, né, quem é o proprietário, ou quem é a pessoa que estaria lá fazendo às vezes de proprietário para abrir a porta e deixar com que o hóspede adentre ao espaço, ele não está ali. E ele não vai estar ali, porque isto é feito de forma digital. Então, eu faço a reserva, recebo o meu código de acesso, chego lá, insiro os dados do sistema, a porta abre, eu vou usufruir do espaço, daqui a 2 dias eu vou embora, eu encosto a porta, no horário determinado, a minha senha de acesso cai do sistema, portanto bloqueia, eu não consigo mais adentrar. Vem a equipe de limpeza, faz manutenção e no dia seguinte libera o espaço para outro hóspede. Vejam que a tecnologia avançou de tal forma que isto não é mais uma coisa que é feita de forma pessoal, não há mais o contato físico. Não é regra geral, mas já existem muitas unidades que estão atuando desta forma. E aí o legislador agora diz que tem que ser apresentado no momento do check-in. Para quem que vai apresentar o certificado? Como vai apresentar o certificado? Deveremos também ter aqui algumas informações adicionais ou mais alguma entrevista de algum dos ministros da área da saúde e que possa vir aqui esclarecer como isto deve ser feito, porque a esta altura não há nenhum controle. Se eu chego e é totalmente digital, eu não tenho como mostrar, entregar e ninguém a pôr uma assinatura, ok, estou ciente, ou fazer a leitura de um QR Code. Não há. Não tem como, não é? Então esta é mais uma daquelas situações, assim como nós já nos vídeos anteriores falávamos a respeito dos restaurantes, que aliás, final de semana foi amplamente divulgado pela mídia portuguesa de que o que aconteceu? As esplanadas estavam lotadas e o espaço interior dos restaurantes vazio, desocupado. Quando raramente uma mesa ou duas talvez ocupadas, o resto, todo mundo do lado de fora. Por quê? Porque as pessoas não têm certificado? Porque as pessoas não foram vacinadas? Ou porque as pessoas têm o certificado, mas não querem divulgar seus dados? Então existe aí toda esta situação que deve ser talvez repensada e, modéstia à parte, e se me permitem a opinião, ou é certificado para todo mundo, ou não é para ninguém. Seja esplanada, seja no interior, vai para o restaurante, certificado. Vai para o restaurante, teste PCR. Não importa se é dentro ou fora. Deve ter para todos, porque senão nós estamos criando distinção entre as pessoas, quem está fora e quem está dentro. No momento de pagar a conta, pode entrar. No momento de ir à casa de banho, pode entrar. Mas no momento de almoçar ou jantar, não pode entrar porque não tem certificado. Não faz muito sentido. Minha opinião. Muito bem. Alterar os números 1 e 3 da resolução do Conselho de Ministros 74A de 9 de junho. Declarar na sequência da situação epidemiológica até as 23h59, dia 25 de julho de 2021, e aqui também a situação de calamidade em todo o território nacional continental. E aí, esta resolução traz as informações seguintes. Alterar os artigos 2, 6, 19, 44, 50, 51 do regime anexo à resolução do Conselho de Ministros número 74. Aqui embaixo, nós temos então o que são os números 2, é a lista dos conselhos. Aí no número 6, número 3, deve ainda ser sujeito à realização de teste diagnóstico de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde que pretende assistir ou participar de eventos. Portanto, este número 3 do artigo 6, lá daquela resolução do Conselho de Ministros, número 74, teve uma alteração na sua redação. A mesma coisa com o 19.2, letra B. Este aqui é interessante, por quê? Porque o 19, aqui, artigo 19, número 2, letra B, está na resolução número 74. Então, esta situação aqui teve uma pequena alteração entre o que era e o que passa a ser a partir de agora. Agora diz que realização de viagens de e para países, regiões administrativas especiais e entidades e autoridades territoriais não reconhecidas como países por pelo menos
um Estado-membro cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a recomendação da União Europeia, 2020/912, do Conselho do dia 30 de junho de 2020, e respectivas atualizações, respeitantes a ligações aéreas com Portugal e constantes da lista a definir nos termos do número 4 do artigo 23, sob reserva de confirmação de reciprocidade, ou passageiros provenientes desses países, ainda que realizem escala em países que constem da lista prevista no número 4 do artigo 23. Então vejam que entre aquela leitura e o que era antes do artigo 21, agora nós falamos 4 do 23, portanto houve aqui uma modificação, isto foi alterado. O restante do artigo 19, que estabelece regras gerais aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos, permanece inalterado. O que mudou foi o número 2, letra B, B de bola. E aqui nós temos aquelas regras todas necessárias para quem pode, quem não pode, o que deve ser feito, que tipo de teste é feito, não é? Quem tem que fazer os testes, pode ser rápido, não pode ser rápido, e segue por aí. E aqui nós temos o número 4, aquilo que eu mencionei antes. O disposto nos números anteriores não é aplicável a crianças que não tenham ainda completado 24 meses de idade. Portanto, a regra da vacina é exceção para crianças com 24 meses e não 12 anos, conforme está entendimento, tem sido divulgado o entendimento lá no Brasil. Então, o que acontece? Para todos os efeitos, todas estas regras aqui do artigo 19, que tratam do trânsito aéreo nos aeroportos, fica valendo. E aí veio, no mesmo dia 9, o despacho 6794A. E ele diz o quê? Aprovar o anexo 1 ao presente despacho, do qual faz parte integrante a lista de países cuja origem determina que os passageiros de voos e os cidadãos que se desloquem por via terrestre, marítima ou fluvial devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde. Aqui no anexo 1. E o anexo 1 fala do quê? Brasil. Portanto, você brasileiro que vem para Portugal se encaixa no número 1 deste despacho 6794/2021, do dia 9 de julho. No número 2 diz o seguinte: o disposto no número anterior, que fala do isolamento profilático, não é aplicável aos passageiros provenientes do Reino Unido quando munidos de comprovativo de vacinação realizada nesse país e que ateste o esquema vacinal completo do respectivo titular há pelo menos 14 dias com uma vacina contra o Covid, com autorização de introdução no mercado nos termos do regulamento da Comunidade Europeia. Para os efeitos dispostos no número anterior, o esquema de vacina considera-se completo após a toma de uma vacina de dose única, de segunda dose da vacina e, de novo, de uma dose única da vacina, quando o esquema vacinal de 2 doses por pessoas que recuperaram a doença. Então, as pessoas que já recuperaram não precisam de 2, pode só tomar uma. Ou existem vacinas que não requerem a segunda, então são uma dose só. Mas veja, a exceção aqui é para quem vem do Reino Unido. E essa toma de vacinas é para quem vem do Reino Unido. Para os efeitos do disposto no número anterior. Se eu estou falando no 3, é porque ele se refere ao número 2. O número 2 fala do Reino Unido. Portanto, quem vem do Brasil, não interessa se tomou vacina ou não tomou. Ele vai chegar aqui com o teste PCR, porque este é o que é exigido dos brasileiros, e vai para o isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou no local que ele indicar. No demais, nada mudou para os brasileiros. E isto aqui está valendo da 0 hora do dia 12, portanto, da 0 hora do dia de hoje, porque hoje nós estamos falando do dia 12 de julho, e vale até as 23h59 do dia 25 de julho. Portanto, neste tempo de hoje a 25 de julho, nós temos estas regras, nós temos estas situações.
Evidentemente que isto está sujeito à alteração, podem haver mudanças e, evidentemente, elas ocorrendo, nós estaremos aqui trazendo para os senhores as atualizações daquilo que vai ser colocado como nova regra dentro deste período. E se dentro deste período nada mudar, então, quando chegar no dia 25, nós estaremos aqui trazendo as atualizações daquilo que então for decidido. Aquele pessoal que está viajando neste período entre hoje e o dia 25, que precisarem de orientações, o canal está aberto para receber as vossas consultas, as vossas dúvidas. E eu sempre lembro que o seu caso é pontual e é específico. Portanto, mandem para o e-mail, para que a gente possa trabalhar o assunto e dar uma resposta para o caso. Comentários genéricos podem colocar no canal, o canal está aberto. Embaixo do vídeo, fiquem à vontade, não há restrições. Única e exclusivamente, casos pontuais, façam-no no privado, ok? Um grande abraço a todos, desejamos muito boa sorte, muito sucesso e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir.